E você, tá a fim de reivindicar? Mais uma vez, com mais uma aula de língua portuguesa, eu sou o professor Mauro Marcel e estou aqui para mediar, conversar com vocês no chat enquanto a aula se desenvolve. Nós, mais uma aula de língua portuguesa com a professora Mônica. Tudo bem, professora Mônica? Olá, tudo... Olha, gente, estamos aqui no novo layout. O Mauro que inventou isso daqui de Uau, colocar no banquinho, tô achando ótimo. Não, mudamos de estúdio, mudamos de Muito legal. estrutura, É porque, não verdade. sei se você sabe, aqui no Centro de Mídia nós temos vários estúdios, né? É bem legal. Conta. Então, muda a iluminação, muda a direção, muda a produção, o pessoal sempre trata a gente Vamos, muito bem. vamos fazer uma Hoje paródia nós do... estamos aqui Vamos num fazer uma espaço bem paródia do legal. Camões? Camões? Mudam-se os estúdios, mudam-se as aulas, É, mudam-se... todo o Centro de Mídias é composto por mudanças, tomando sempre novas atitudes. Mas vamos lá, gente. Quais são as habilidades da aula de hoje, da aula de língua portuguesa do nono ano? Vamos na tela. Tema da aula, a reivindicação dos textos. Então, eu estou aqui reivindicando mais voz, reivindicamos um novo espaço. Então, estamos aqui hoje em pé para reivindicar. A habilidade do currículo paulista. Analisar os efeitos de sentido provocados pelo uso de figuras de linguagem, ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, por exemplo, em textos de diferentes gêneros. Então, essa é a habilidade que vamos trabalhar. Professora Mônica, então fique à vontade. Muito obrigada, Mauro. Gente, olha só que legal. Eu estou aqui com o microfone e na outra mão está o celular, já já eu vou olhar... Para onde que eu tenho que olhar? Para ali? Tô certa, gente? Isso. Então, Se perdeu com o estúdio novo, né? Tudo Gente, bem. olha só, Mauro e eu estreamos no nono ano, dia 8 de maio, nesse estúdio. Nesse estúdio. De lá pra cá, nunca mais gravamos aqui. Sabia? Verdade, né? Olha, Ó, de maio pra cá são quanto? 3 meses? de maio para cá, 4, né? 4? Setembro, dia 1º de setembro, né? Pois é, estou desacostumada, estou mesmo. Então, aqui está sendo totalmente diferente, tá bom? E o Mauro vai me ajudar, como sempre. Vai passar os slides na tela para vocês, objetivos da aula. Olha, hoje a gente vai estudar a reivindicação a partir de textos poéticos. A gente falou na última aula, para quem estava lá no dia 21 de agosto, sobre função poética. Então, vocês já estão inteirados aí como é que é aquele texto disposto em versos, não? Reconhecer também aspectos dos textos reivindicatórios a partir da leitura de textos poéticos. A gente vai ter poesia na aula também. E analisar o texto poético e revisar algumas figuras de linguagem, porque é sempre bom, não é? Essa matéria do nono ano prepara muita gente para o ensino médio. Né, Mauro? Exato. Essas figuras de linguagens, elas são a base do que a gente conhece como estudo da literatura, né? Isso. Então, é sempre importante estar revisando, estar dando uma outra olhada. Bora lá para a nossa acolhida, coloca lá, por favor, que hoje, como o Mauro mesmo abriu a aula, e aí, tá a fim de reivindicar? O que é reivindicar, Mauro? Não é, por um acaso, um pouquinho de reclamação? É reclamar, mas no meio dessa reclamação pedir alguma coisa, né? Não basta só você ficar reclamando. Essa reclamação envolve um pedido, envolve algo além da reclamação. Eu posso reclamar que tá frio, tá calor, mas eu tenho que pedir alguma coisa. Peço uma blusa, peço um sorvete, né? Então, Mas olha, a pergunta na acolhida de hoje é: você, aluno do nono ano, olha você que gosta legal. de reclamar? Você Então, gosta? Qual foi sua última reclamação? Eu acho, uma hora que vai chover um monte de não. Ah, eu não gosto de reclamar. não, você está falando sim, Ah, gosta de reclamar sim, o pessoal gosta. Estou abrindo aqui agora, gente. Vocês Sim. gostam de reclamar? Às vezes, acho. Eu não gosto. É que tá passando muito rápido aqui para mim, gente, os nomes, mas eu queria falar o nome de vocês. Sim, muito. O Cauã, Ai. a Evelyn, Mauro, Bianca, tem aluno Vitória. aqui falando, reclamo muito sobre as aulas online. Isto. Muito bem, gente. É Sim. muita coisa, né, na nossa cabeça. Olha só. O João Pedro falando assim, às vezes eu reclamo muito porque a aula está bugada. Eu acho que é por causa do aplicativo, às vezes fica meio craquelada Verdade, a imagem, né? né? Isto. Às Eles vezes o reclamam. som tem problema, às vezes a imagem tem problema, às vezes não é nada aqui com a gente, às vezes é na internet. Aliás, a maioria das vezes é na internet. Olha, a Ana Beatriz, ela deve estar com a mãe aí ao lado, não é, Ana? Que ela tá falando assim, a minha mãe aqui ao lado dizendo que sim, que eu gosto de reclamar. Nossa, Um abraço para a mãe da Ana Beatriz. Filhos reclamam demais. adolescentes reclamam demais. Sim, E é bom sim. reclamar, isso mesmo. A reclamação ajuda a mudar o mundo, ajuda a evoluir, né? Se a gente ficar acomodado com as coisas que elas são, as coisas nunca vão para frente. Eles estão cometendo vários sincericídios aqui. Porque eu não estou vendo ninguém falando, não, eu pensei que vocês iam ligar a reclamação a algo negativo. Eu ia falar assim, não, gosto de reclamar não, gosto de viver a vida numa boa. Mas vocês estão cometendo sincericídios. A Milena reclama quando está com fome.
Ah, sempre, todo dia. E o Henrique diz que reclama, mas não prestam atenção no que ele fala. Ai, gente, olha, tem gente aqui falando de irmão, de mãe. Eu não vou falar aqui, não Olha vou deixar a gravado. Jéssica colocou assim, sim, porque sujaram a casa que eu tinha acabado de varrer. Boa. Reclame, reivindique, isto mesmo. Acabei. Ih, meu Deus do céu. Eu tenho coisas aqui que vocês estão entregando e eu não vou deixar registrado aqui. Nomes de pessoas, coisas. Ai, mas a maioria aqui está reclamando sobre a internet, que a gente está nesse período remoto. Isso. Acontece, né, Acontece, gente? acontece. Bora para a nossa próxima, que a gente tem um videozinho para vocês verem. Próximo slide, Mauro, por favor, na tela. Vamos assistir juntos a um vídeo. E esse vídeo se chama assim: Consumidor tem mais um canal de reclamação contra telefônicas. Dá o play aí, Maurão. A Anatel lança hoje um novo sistema de atendimento online. É mais uma prestação de serviço ao consumidor brasileiro. Então vamos até São Paulo. Ricardo Ferraz tem outras informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O novo sistema de atendimento da Agência Nacional de Telecomunicações, o Anatel Consumidor, estará acessível a quem desejar reclamar de sua operadora ou solucionar dúvidas sobre a prestação dos serviços. A ideia é dar mais agilidade e qualidade no encaminhamento das solicitações dos usuários. Somente no primeiro semestre deste ano, a agência registrou mais de 1,5 milhão de reclamações. O celular pós-pago é o líder do descontentamento dos clientes, seguido pela telefonia fixa, celular pré-pago, banda larga e TV por assinatura. Hoje também será disponibilizado ao público novos painéis de dados de serviços de telecomunicações com os principais números do setor, tais como quantidade de acessos ou velocidade da conexão com a internet em um portal único de fácil entendimento. Os painéis poderão ser consultados no site da agência no endereço anatel.gov.br. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo. Vocês ouviram aí que as empresas de telefonia vão disponibilizar agora, porque acho que eles estão cansados, Mauro, de ouvir reclamação por telefone. Eles vão disponibilizar um canal por internet para os consumidores deixarem ali, postarem as suas reclamações, que eu acho que é. Aliás, eu não acho. Isso tá lá. Se vocês jogarem no Google, quem é que tem reclamação? Aliás, que é campeão de reclamação lá no Reclame Aqui, em outros canais, Procon, por exemplo. Quem são? São as companhias telefônicas. Isso, e oferece um serviço que poderia... Não vou ser tão leviano a ponto de falar aqui de péssima qualidade, porque eu sou testemunha da melhoria que foi tendo ao longo dos anos. Mas é um serviço que eu também sou testemunha de que em outros países é bem melhor do que o que nós temos por aqui, né? Comparando com outros países e também vendo a relação do custo-benefício, porque a gente não paga barato. Comparando com o que nós pagamos também, né? Que é um valor absurdo, internet. Galera, agora uma sondagem. Vamos ver aí no chat como que vocês reagem. Ó, 2 perguntinhas. Eu tenho certeza, aliás, eu nem coloquei como número, porque vocês vão dar uma resposta única aí no chat pra gente. Você, aluno, aluna do 9º ano, você já tentou realizar alguma reclamação contra empresas de telefonia? Tem alunos falando que não. Não. Mas a mãe e o pai dele já devem ter reclamado, casa, hein, sim, gente? Né? Tentar, por exemplo, cancelar o pacote de dados. Isso. Cancelar a linha, cancelar a TV a cabo. É pré-pago e quer que seja pós-pago. Ou, ao contrário, é pós-pago e quer que seja pré-pago. E aí, gente, já tentaram? Então. Porque eu já tentei. É terrível. A gente sempre tem que ir à loja pessoalmente e reivindicar. Eu vou reivindicar uma coisa. Diga. Uma coisa que eu tenho... Olha, vou aproveitar o espaço, vou reivindicar. Vá. Porque se você quiser pagar mais caro no seu pacote de dados, você pode telefonar e tem um canal que eles disponibilizam. Mas se você quiser pagar mais barato, você tem que ir até a loja e até a central de atendimento presencial. Então, geralmente é isso que acontece. Então, tá aí minha reivindicação. Reivindiquei. Isso. Eu quero pagar mais barato telefonando também. Isso não é terrível? É terrível. Horrível. A gente tem que se locomover para ser ouvido. E isso, como para pagar mais barato, talvez tenha mudado. Faz tempo que aconteceu isso na minha vida, estou aqui abrindo meu coração para vocês, mas olha, se não reivindicar, as coisas não mudam, não melhoram. Vou falar uma coisa para vocês. No século XIX, tem alguns livros de um escritor chamado Charles Dickens, em que ele dá alguns exemplos de como eram as chaminés limpas. As chaminés limpas eram no século XIX. As pessoas levavam as crianças, seguravam pelas pernas e desciam as crianças, porque eram pequenas,
pequenininhas, limpavam a chaminé. Graças à reivindicação de muita gente, as pessoas perceberam que criança não é para isso, que o ser humano não é para isso. Então, ou seja, a gente está falando aqui de telefonia, está falando de pequenas coisas que parecem pequenas, mas que ajudam a construir o futuro, ajuda a construir o seu futuro, inclusive. Muito bem. Mauro falando sobre o Dickens e contando esse caos aí da exploração infantil, lembrei das sufragistas também. Claro. Eles podem correr atrás de assistir aí as sufragistas, não é? Reivindicaram também dentro ali do ambiente de trabalho, e ali a gente tem a raiz do que foi o movimento feminista hoje em dia, não é? Exato. Todas as Várias reivindicações referências. trabalhistas também, né? Ou seja, a gente está falando de reivindicações simples, mas constroem, às vezes, olha, eu queria ter direito a ter férias, as pessoas não têm férias. Hoje tem, mas elas não tinham férias, as pessoas não eram nem contratadas, as pessoas eram contratadas por dia. Então eu trabalhava hoje, recebia o dia de hoje, aí não tinha nenhum vínculo empregatício, não tinha nenhum vínculo com o dono da empresa. Graças a reivindicações, existem vínculos, seguros, existem fundo de garantia, existe um monte de possibilidades para que você não seja abandonado porque você, de certa forma, passou por um problema no seu trabalho. Aí vou linkar uma coisa aqui. Claro. Reivindicação é coisa séria. Aí tem uma professora aqui falando um termo. Professora, obrigada. Por que eu não lembrei desse termo quando eu estava montando os slides? Deveria ter colocado um slide só sobre isso. Porque a gente fala muito que essa geração de agora é a geração mimimi. Aí a professora Kellen Franco, não sei. Professora Kellen, você sabe o que você escreveu isso aqui, ó. Meus alunos são mestres em mimimi, mas eu amo todos os meus chatinhos alunos da professora Kelly. Olha só, ela está falando sobre a geração mimimi. Vocês são mimizentos. O que é o mimimi? É reclamar. Reivindicar, de certa forma. Só que aí, quando é banal, aí o mimimi caiu numa... Por quê? Porque as reclamações foram se banalizando, como o Mauro falou. Quando a reivindicação ela tem um porquê e uma boa argumentação, que é disso que a gente está tratando nessas aulas, não é? Não, porque isso aí veio daquela história do... Assim, a gente sabe como é que surge, e aí se banaliza, né? Por exemplo, o menininho reclama porque não tem o leite de soja, mãe, acabou, eu quero meu leite, porque é alérgico. Gente, a gente sabe que existe a banalização de tudo. Tudo que é bom, quando colocado para geral, em algum momento vai se perder muita coisa. Mas a gente não pode falar que, olha, geração mimimi, que reclamatou, porque se a gente começar a cair nisso, a gente começar a parar de reclamar, o mundo não evolui, o mundo não melhora. Perfeito. Perfeito, perfeito. É isso aí. Geração mimimi, nós todos temos que assumir, vocês principalmente, porque é a era da informação, né? Claro. Ninguém mais vai fazer vocês de trouxa. Perfeito, isso aí, professor. Mas não vamos banalizar, não é? Claro, antigamente as pessoas reclamavam menos porque tinham menos essa informação. Perfeito, Isso, agora não. isso. Agora eu sei dos meus direitos, eu vou reclamar, vou reivindicar. Ai, Mauro, eu vou linkar. Eu fiz uma última pergunta ali na sondagem, no slide anterior. Ainda está na tela, coloca aí. Você já assistiu ao vídeo Atendimento da Coelce lá no YouTube? Eu acho que não, alunos, porque vocês são dessa nova geração e esse vídeo aqui vem da década dos anos 2000 para cá. Quem é muito consumidor de YouTube, como eu, sabe vários vídeos que entraram para a história no YouTube. Então, quando vocês acabarem a aula, vocês têm essa tarefinha aí, coloca lá no YouTube, Atendimento da Coelce. Coelce é a Companhia de Eletricidade do Ceará. E aí tem essa senhora que ela vai lá tentar fazer foi gravado e jogado lá na internet. Eu tentei tanto pedir para o canal Suricate Ceboso para eles me darem o direito autoral, mas eles nem sabem, nem me notaram. Nem sabem que eu existo. Acontece às vezes isso aí, né? E essa senhora... Reivindica, professora. Nossa, pede. Eu vou reivindicar direitos autorais livres quando se tratar de aula, não é? Deveria. Exato. Deveria. A gente não tem, gente, direito autoral livre, assim, para utilizar as coisas que a gente quer nas aulas. Então, eu vou deixar essa dica aí para vocês. Vocês vão lá e vão ver essa senhora, como ela já tem acesso à informação, ela sabe bem do que está falando. Então, ela fala, anote o número da minha instalação aí, religue, porque já está paga. E a moça quer argumentar com ela, quer dar voltas. Ela anote o número, que ela já está muito, assim, armada para reivindicar. E aí, vocês vão aprender um pouco com essa senhora, e é hilário, é engraçadíssimo. O professor José, professor, está citando um outro vídeo aqui maravilhoso. Qual? Professor José Henrique, muito obrigado. Eu não vou falar qual é o vídeo, eu só vou citar vou falar o tweet, né? Vou citar a fala dele aqui no chat. Ele fala
fala assim, Judite, não desliga, Judite, eu tô falando com você, Judite. Então, gente, a gente brinca, mas são reivindicações justas. O que é humor, em certo nível, se não é você interiorizar a reivindicação de uma outra forma? Porque o bobo da corte era aquele cara que podia falar o que ninguém podia falar para o rei, né? Porque ele podia falar, porque se falasse, seria decapitado, né? O bobo está livre, né? Então, quando tem esses vídeos que a gente está dando risada, mas assim, não ri de maneira vazia, tem alguma informação ali, né? É muito importante isso. Isso. Passa para a próxima, que a gente vai ter aí agora o texto da aula, tá bom, gente? Próximo slide na tela, a gente vai falar sobre a situação de aprendizagem 2. Então, assim, professores sabem bem que às vezes demora um pouquinho para chegar esse material lá no site da IFAP, mas vai chegar. Vai chegar a situação de aprendizagem 2. Na atividade 3, nós desenvolveremos atividades que o levarão a compreender a temática do texto propositivo reivindicatório. Antes de apresentarmos os gêneros que evidenciam os critérios desse tipo de texto, leia o poema a seguir e responda as questões. E, na verdade, vocês vão ouvi-lo em mais um podcast desenvolvido por mim. Você vai lá naquela Mônica, você vai ouvir depois da aula também. Passa para a próxima e pode dar o play, por favor, porque é hora da escuta ativa. Presta atenção nas inflexões da minha voz, tá bom? Juntando os cacos, de Guilmarinho. É preciso arregaçar as mangas, deixar de chorar as pitangas, estancar a lágrima que sangra, se livrar do peso da canga. Esse é o grito do Ipiranga. Acreditar na força de dentro, mudar o comportamento, grudar nas asas do vento, valorizar o espaço e o tempo. Esse é o grande momento. Melhor abaixar a crista, seguir a ordem da lista, manter os olhos na pista para chegar à conquista. Esse é o meu ponto de vista. Parar de se meter em fria, abandonar más companhias, cultivar amizades sadias, cortar certas mordomias. Esse é o sinal de sabedoria. Não se meter a escalar montanha, quando o clima proíbe a façanha, valorizar o salário que ganha, evitar fazer dívida estranha. Esse é o jeito de manter a vergonha. Sacudir a poeira e dar a volta por cima, saber que o forte do êxito aproxima, não apagar o verso por falta de rima, se perde a batalha, mas não se desanima. Esse é o segredo que eleva a autoestima. Almejar o sucesso é a luta na certa, são dentes cerrados e mente aberta. Se tem grana curta, o esforço completa. A fome do pobre para o rico é dieta. Esse é o espinho no caminho da meta. Agradecer a vida que Deus pôs à mão, andar desarmado e matar um leão, tornar-se em pé após queda no chão. Sorrir com os amigos é tudo de bom. Esse é o veneno para matar depressão. E aí, vocês curtiram o podcast? Eu sei que tem vários alunos aqui do 9º ano que curtem, já estão fazendo seus podcasts desde que a gente falou aqui, eu já recebi alguns. Gente, se vocês continuarem fazendo, pode mandar, eu adoro ouvir. Me procura lá nas redes, procura o Mauro, a gente vai pegar esses links, a gente ama saber que vocês se inspiraram nas aulas para criar aí. E o que é legal do podcast é que cada pessoa, ela lê primeiro eu fiz a leitura ali, visual mesmo, e aí eu imaginei como seria e tentei colocar na minha voz a emoção que aquele poema me causou. Porque lembra que a gente falou sobre a força das palavras? Na função poética, o que vale é o texto, a mensagem. Então, como eu quis transmitir? Vocês perceberam ali na minha leitura como é que eu fiz essas inflexões da voz? Então, se vocês perceberam bem, a gente agora vai ter uma conversa sobre o poema. E aí, coloca na telinha, por favor, as nossas primeiras 2 perguntas, tá? Essas perguntas são abertas, tá bom? E aí eu quero que vocês deixem aí opinião. Lembrando que também, nas aulas anteriores, eu e o professor Mauro já falamos para vocês sobre opinião.
Então, a gente ainda vai tratar bastante sobre essas questões, tá bom? Olha, primeira, na sua opinião, é possível que um poema cause impacto, que ele realize críticas ou retrate soluções para determinados comportamentos ou problemas sociais? Aí eles podem colocar só sim ou não, tá bom? É o que estão colocando, sim. Eles são rápidos demais, sim, né, Mauro? Estão participando bastante. Nossa, que legal. Ó, o 2. O que podemos entender do título do texto Juntar os Cacos? Aí eu quero ver. Porque a gente falou sobre figuras de O que linguagem. seriam juntar os cacos? E quando a gente fala juntar os cacos, a gente montou aí uma expressão, aliás, montou não, essa expressão já existe, já é popular, não é, Mauro? E o que significa? O que vocês entenderam? Em quais circunstâncias pode ocorrer... Se reerguer. Nossa, já estão professora, falando. Nossa, eu te interrompi. Mas tá muito rápido o chat, muitas participações, isso é bem legal. O se reerguer, recomeçar. Boa. Eu não tô conseguindo ler o nome, mas muito obrigado, viu, gente? Tá muito Boa, rápido aqui. gente, é isso. Tem mais aí? Vamos lá, deixa eu tentar bem pegar. Às vezes pelo celular é mais Se fácil restabelecer. Vários alunos aqui no chat, eu tô desde manhã aqui dando aula. Gente, vou colocar aqui também Wakanda Forever. Eles estão em movimento de luto pelo... Eu não sei falar o nome dele bonitinho, mas é pelo Pantera Negra, gente. Wakanda Forever. T'Challa. É o rei T'Challa. O rei T'Challa. Gente, Wakanda Forever. gente, isso aí, juntar os cacos é recomeçar. Não abandoná-los, mas juntar para tentar remontar ali o que Persistir. Isso que a gente perdeu. Isso, está restabelecer, recomeçar, resistir. Põe o próximo aí, Mauro, para a gente continuar essa conversa. Olha lá na tela. Na sua opinião, hein, aluno? Aluna do 9º ano. Ao longo do poema, o eu lírico expressa situações que geram problemas ou ele indica soluções para um determinado problema, hein? Qual ou quais seriam esses problemas? Gente, ele expressa situações que geram problema, ou seja, ele bota ali causas, ou ele indica soluções, ele vai fazer ali proposições. Volta aqui comigo enquanto vocês estão pensando, porque vocês não têm o texto em mãos. A Carla diz que indica soluções. Ah, o legal. Kaique também diz que indica soluções. Legal, legal. Assim como a Bianca. Mas aí eles vão conseguir indicar quais seriam estes, não é? Porque eles estão sem o texto, né? É difícil quando vocês estão sem o texto, mas essa aula fica gravada, depois vocês vão poder pegar, os slides estão aí para vocês, e aí vocês vão poder voltar a esse texto, tá bom? O que é legal dizer é que tem uma palavrinha ali. Bota de novo na tela, a 3, por favor, o eu lírico. Vocês viram que quem escreveu o poema foi o Guilmarinho. E, às vezes, todas aquelas situações, aquelas soluções que ele colocou ali, daqueles problemas, não sejam dele, mas sim de um eu lírico, não é, professor? O conceito de eu lírico é importantíssimo, né, quando a gente fala de literatura, porque não é necessariamente o que o poeta, o ser humano, o poeta pensa, é o que o poema está falando, né, é a voz que fala no poema. Isso, deixa eu voltar aqui para o chat. Olha, gente, a gente vai falar ainda assim, quando a gente pensa em figuras de linguagem, a gente logo pensa em música. E a gente sabe, muitas vezes aí, tem músicas que a gente ouve na rádio e tal, no celular, e você pensa, nossa, a fulana foi traída, porque ela está cantando lá que o marido a traiu e tal. E quando você vai ver, ela posta nas redes sociais, a vida dela está tudo numa boa. É um eu lírico ali, é uma outra personagem que está vivendo isso, aqui está vivendo dentro do texto poético. Quando a gente tem textos inversos, o texto poético que é movido por uma inspiração, por uma poesia, a gente quer provocar sensações, sentimentos, emoções. E quem é que vive essas emoções? Esses sentimentos todos é o eu lírico, que ele fica ali, preso dentro daquele poema, dentro daquele texto, como foi o que a gente acabou de ver. Eu gostei do termo, ficar preso, porque às vezes você está até sentindo aquilo e colocou no poema, mas você supera, mas o poema está lá, ele continua, ele persiste. Isso, Mauro, isso. Tanto é que várias pessoas que gostam ali, quando a gente falou do slam, que o slam é um grito, muitas vezes, naquele momento a gente deu aquele grito, ficou ali, foi muito bom, tem gente que fala que se liberta quando escreve, e no outro dia tá tudo bem e tal. Por quê? Porque a gente deixou tudo ali registrado naquele eu
lírico daquele momento. Ou como nós falamos no começo da aula, né? Às vezes aquele problema daquele momento foi superado, evoluiu, não é mais um problema. E isso é ótimo, né? Então ficou naquele período. E nós temos a possibilidade de reivindicar outras coisas, gritar outras vezes, né? Usar outras vozes, né? Isso é bem legal. A gente já vai ver quais seriam esses problemas, vamos para a próxima, mas antes eu vou ler aqui a professora Elisângela. Ela falou uma coisa tão bonitinha, o eu lírico é a voz do poema. Isso. Obrigada, professores que estão no chat. 4, bora lá, agora vocês vão tentar responder aí no chat, ó. Para juntar os cacos, o eu lírico, que a gente já explicou o que é, ele propõe algumas ações. Após explorar os sentidos expressos nos versos do poema, aí assim, gente, complete a tabela a seguir, apresentando as proposições necessárias para esforçar-se a cada dia, cercar-se de positividade e sentir-se melhor consigo mesmo. Volta aqui para a professora. Vocês não estão com esse material ainda, tá bom? O Mauro sabe, às vezes a gente faz o material com antecedência, contando que eles vão ter, e às vezes não tem. Não então chega a gente tempo, né? Acontece. aí a gente faz as nossas adaptações. Eu quero que vocês respondam no chat aí. Cada aluno que estiver, que puder, que tem ainda mensagens para mandar, coloca pra gente aí uma proposição, uma sugestão que você poderia dar para mim, para o Mauro, nós aqui que vamos ler, que vamos receber, para que a gente se cerque de positividade, para que a gente se sinta melhor conosco, com a gente mesmo, no dia de hoje. Porque, olha, hoje ainda falei para o Mauro, hoje eu estou na pegada de dar aula de reivindicação. Porque eu estou na pegada, que eu passei aqui uma boa parte da minha manhã reclamando, mas aí, às vezes, quando a gente reclama, a gente é cercado de negatividade. E o texto, ele tem essa função, um texto poético lá que a gente leu, que estava no podcast, ele tem essa função de reivindicar, mas ele também apresenta proposições. Então, o que é o texto propositivo reivindicatório? A proposição é quando a gente propõe melhorias, a gente dá sugestões e as nossas reivindicações, que simbolizam os problemas que a gente vive aí. Eles já estão me dando proposições? Bastante gente pedindo para olhar o lado bom das coisas, ter atitude positiva. O professor Paulo diz, Paulo César, procurar ver o lado bom das pessoas, né? Bastante gente. Olha, a Letícia disse, cercar de amizades positivas, fazer coisas de que gosta, dormir, né? Amei essa, Ana Luísa, dormir bem, né? Não precisa dormir tanto. A Ana Luísa diz, se ame, né? Ou seja, se amar, né? O Renan diz, tenha pensamentos positivos. A Ingrid diz, eu adoro ler as frases do Buda. Né? Legal. Deixa eu ver, tem bastante gente. Deixa aí no Lembrar chat. que Deus é bom o tempo todo, é o que diz a Milena. Gente, deixa aí no chat, porque vocês sabem, eu stalkeio tudo, eu olho tudo, vejo tudo. Obrigada, deixa aí pra mim. Olha, a Natasha, não se importar com a opinião alheia e buscar positividade. Não se importar com a opinião alheia. Muito bem. O ruim é quando mexe no nosso bolso, né, Maura? Aí é difícil, mas eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar, assim, ler tudo que vocês me mandaram com carinho e me cercar de positividade. Passa o próximo slide, para vocês verem como é que é o material que vocês vão receber. Tem toda uma tabelinha, e aí tem ali o que fazer são as proposições que o texto dá. E o resultado que ele coloca lá no final, que são as reivindicações. Põe a próxima, por favor, Mauro. Olha só, eu já deixei aí com resposta, tá bom? Porque para vocês depois, quando voltarem no texto, conseguirem analisar. Quando ele fala arregaçar as mangas, parar de chorar, livrar-se dos pesos inúteis, o que é isso? É o grito do Ipiranga. O grito do Ipiranga é a reivindicação, certo? Isso. E aí, o que fazer? Ele dá algumas sugestões. Então, isso tem a ver com o texto propositivo reivindicatório. É que a gente hoje está permeando dentro de um texto poético, mas lá na frente vocês vão levar isso para os artigos de opinião de vocês, para as redações dissertativas, não é? Vou ler mais uma aqui, ó. Ser cauteloso, evitar riscos desnecessários, é o jeito de manter a discrição, porque às vezes quando a gente também grita demais, fala de... Imagina se eu ficasse reclamando, usasse a minha aula para ficar reclamando aqui, né? Gente escandalosa geralmente perde a oportunidade, né? Se fazer escândalo a todo momento, a gente acaba perdendo a vontade de escutar, né? Tem uma amiga minha, a Dani, ela fala sobre uma parábola, a parábola da carroça, que a carroça, quando ela tá vazia,
ela faz muito mais barulho quando ela tá cheia. Então, ou seja, se você tem conteúdo, você fica na tua. Você fica mais... Isso. É mais discreto, como diz ali. A E aí, calça cheia, ela faz menos barulho, né? Porque tá tudo meio preso, fazendo o peso com as rodas. Entendi, isso. bacana, legal. Então, é bem legal de Ótima vocês... paródia, gostei. Ótimo. É uma parábola. Parábola. Eu falei paródia. Nossa, desculpa, perdão, parábola. Depois você joga lá Essa pra ver. paródia, onde eu tirei isso? Perdão, Ó, gente. então, eu gostei desse. Quando a gente é cauteloso, evita riscos, às vezes é aquele, prefiro ter paz a ter razão, não é? Isso, Então você é verdade. discreto. Passa para a próxima aí. No fundo, é quando a gente é muito racional, a gente prefere se conter. É isso que a gente tem que fazer. Agora, para finalizar a aula, vamos relembrar figuras de linguagem, porque toda proposição que eu tiver para colocar esse assunto, eu vou colocar, tá bom, gente? Na questão 5 desta atividade, a gente tem assim, ó. Recordando seu aprendizado sobre figuras de linguagem, destaque no texto exemplos de antítese e metáfora. Não se esqueça de classificar cada uma delas ao destacá-las no texto. Como vocês não estão com o texto aí em mãos, vou pedir para vocês com o chat aberto, para vocês colocarem aí, para o Mauro coletar as respostas rapidinho. Se nesse trecho que eu vou ler, a gente tem metáfora, ou a gente tem antítese. Porque quando vocês estiverem com o material, vocês vão lá, vão achar várias metáforas e várias antíteses. Mas agora eu já separei para a gente fazer no chat. O trecho é o seguinte, olha aí na tela. É preciso arregaçar as mangas, deixar de chorar as pitangas, estancar a lágrima que sangra. A gente tem aí metáfora ou antítese, hein, professor Mauro? O chat está fechado, já Vamos abre. abrir o chat, por favor? Que estava fechado. Bora lá, metáfora ou antítese? Abriu, Não vamos é para então. explicar o que é metáfora ou antítese, tá bom, Mauro? Por Não vale favor, explicar. não. Eles têm que saber, têm que lembrar. A maioria diz metáfora, mas alguns dizem antítese. Eu tô vendo aqui, agora abriu o meu. Ai, teve gente que pegou aqui, ó. Tudo que acontece... Ai, teve aluno que botou uma coisa aqui. Não sei se ele tirou do texto, mas olha que bonitinho. Tudo que acontece é para piorar. Isso é a vida real. Ô, Matheus, não acontece para piorar. A gente estava aqui cercado de positividade pelas mensagens no chat. Matheus, a gente tem que tentar, não é? Juntar os cacos, não é, Mauro? Isso, claro. Se restabelecer, a vida é para frente, para o alto, por favor, né? Muito Sim. bem. Olha, vamos considerar a maioria que falou metáfora. Metáfora, bastante metáfora. Aê! Gente, sim, metáfora. Ó, quando eu falo assim, deixar de chorar as pitangas, a gente chora lágrimas, a gente não chora Sim, pitanga. por favor. Isso é um efeito de expressão que a gente faz uma comparação. Eu tenho uma pitangueira lá em casa, E Mauro. quando ela dá os frutos, o que acontece com ela? Ela parece estar chorando, tá pingando. Cai e fica pingando muito. E elas o chão inteiro fica, E né? são pequenininhas, parecem gotinhas Lágrimas, assim. né? É Então, a coisa mais bonitinha. chorar as pitangas é chorar muito, né? Chorar descompassadamente. Muito bem. E quando fala também lágrima que sangra. Quando a gente sangra é porque está ferido. Então, a lágrima que sangra é uma comparação assim implícita. Lembra que a metáfora é isso? Ela está comparando como se o momento de chorar fosse o machucado, não é algo Isso. que causa dor. Lágrimas de crocodilo também. É. Lágrimas de crocodilo é quando o crocodilo vai abocanhar a vítima, o movimento de abrir a boca faz gerar lágrimas no olho, claro, né, no olho. E então, a lágrima do crocodilo não é uma lágrima de dó, de pena, é simplesmente uma lágrima sem sentimento algum. Lágrimas de crocodilo. Muito bem. Próxima, tem mais sobre figuras de linguagem aí. Olha, na tela, eu vou deixar na tela para vocês. Olha, é metáfora ou antítese? A gente tem os dois. E aí a gente vai continuar aquele exercício. Digam para mim se no primeiro é metáfora ou é antítese. E no segundo? Vou ler aqui a primeira, ó. Almejar o sucesso é luta na certa. São dentes cerrados e mente aberta. Se tem grana curta, o esforço completa. E aí, eu tenho o quê? Metáfora ou antítese nessa, Mauro? Eles já estão colocando? Eu tô vendo o pessoal falando que é metáfora. E na 2, olha lá. Agradecer a vida que Deus pôs à mão. Andar desarmado e matar um leão. Tornar-se em pé após queda no chão. Sorrir com os amigos é tudo de bom. Esse é o veneno para matar a depressão. Gente, a 2 é metáfora ou antítese? Antítese. Estão falando antítese. Bastante gente participando, como sempre. Bem legal. Antítese. Alguns falando metáfora. Eles estão... Ih, eu acho que tá bem dividida essa, hein, Mauro? Eu tô achando. Eles colocaram metáfora e aí logo sobrou antítese para a segunda, né? Isto. Metáfora, 2 antítese. Mas aí eu vou responder no ar para você enquanto tá na tela. Sim. Presta atenção aí.
Na primeira, quando a gente fala dentes cerrados e mente aberta, eu acho que foi por isso, hein, Mauro? Eles não devem, assim, figurar na mente deles que cerrado é o quê? Fechado. Fechado, gente. Quando a gente fala dentes cerrados e mente aberta, a gente tem aí uma relação de antonímia. Lembra que eu falei na aula anterior, na última? Na primeira é antítese, na segunda a gente tem muito mais metáforas. Quando a gente fala veneno para matar a depressão, quando a gente fala matar um leão, o que mais, Mauro? Eu acredito que eles pegaram aquela frase, tornar-se em pé após queda no chão. Aí tem uma antítese ali. Nossa, né? pior que é verdade, mas ali tem muito mais metáforas do que na primeira. Então, essa é a grandiosidade de um texto literário. Um texto bem escrito, você constrói antíteses a partir de metáforas e vice-versa, né? É possível você construir, elaborar o texto e reelaborar o texto. E isso que gera as diversas interpretações, né? Boa. Mas tem muito mais metáforas no segundo texto. Só que ali dentro tem uma antítese também, né? Ótimo. E aí, assim, ó, façam esse exercício depois, quando virem aí essa aula novamente com o texto, vocês vão ver que ele é recheado, ele criou toda ali a expressividade dele com antíteses e metáforas. E aí elas vão se mesclar. Comparando de maneira metafórica, né? E usando ideias opostas. Muito legal isso. Passa para o próximo, Mauro, que agora a gente vai terminar a aula falando de um assunto aqui que é bem legal, que vocês amam. Vamos perguntar no chat aí. Letras de música também podem ser reivindicatórias, você não acha? Você consegue lembrar aí de alguma música na qual tenha percebido que o eu lírico reivindica algo? O chat está aberto ainda, Mauro? Sim, claro, sempre. Sempre então, não, né? Mas está aberto agora. Então, bora lá, galera. Ai, vários colocando sim, mas eu quero sim, música. Qual música? Eu posso citar uma, professora? Pode, tem uma música do deve. Titãs, da banda Titãs, chamada Miséria. Essa música é bem legal. Ele fala, miséria, miséria em qualquer canto, riqueza são diferenças. Né? Então é muito bacana. Muito bem. Olha, eu poderia citar essa música aqui? O direito é livre? Agora citei, já era, não sei, mas vamos lá. Pode, ó, professor Titãs, Jorge... excelente banda, curtam. Professor Jorge citou uma. Legião Urbana. Ele citou aqui, ó, a fábrica do Legião Urbana. Fábrica. Legião Urbana tem várias. Tem uma chamada Perfeição, que a música é perfeita, né? Maravilhosa. Ai, a Giovana aqui, que o Gabriel... país é este? Desculpa, que país é este? Falaram aqui Legião Urbana, desculpa. A Giovana citando aqui o rap da Akatsuki. Eu não aguento mais essa música lá em casa o tempo inteiro, o rap da Akatsuki. Ele faz reivindicação também, faz um pouquinho, gente. Vocês gostam, né? O rap da Akatsuki. Eita! Vamos ver se tem mais música. Ai, que lindo! O Arthur tá falando da música da Isa, Dona de Mim. Gente, é bem legal. E ela passa uma positividade boa ali quando ela faz as proposições dela. Bastante nome aparecendo aqui. Elis Regina, Cazuza. Uau! Nossa. Olha só, a Beatriz está falando do This is America. Ela deve ter pegado a referência numa aula que a gente deu, que eu falei sobre o clipe lá do Childish Gambino, que ele faz muitas referências a várias coisas ali dentro do clipe. Gente, This is America é incrível. É muita reivindicação. Construção do Chico Buarque. Construção do Chico Uau. Buarque. Uau. Legal. Posso citar uma Pode. banda? Racionais MCs. Gente, por favor, Racionais MCs. Eles já colocaram. Colocaram aqui? Jonatas. Jonatas, cara, muito legal. Racionais MCs, ele é um grupo de rap dos anos 90, 2000. Cara, extrapola o que é o rap, é reivindicação, é música, é qualidade, é o retrato de São Paulo, mas não só de São Paulo. É tão interessante que um disco dele, Sobrevivendo no Inferno, é leitura obrigatória para você ingressar na Unicamp. Sim, isso, eu ia embalar essa. Coloca o próximo, olha lá, o Racionais está aí no slide, gente. Opa, vamos lá então. A música e a reivindicação. Olha, a música é uma das expressões artísticas mais populares que existe. Em muitas letras encontramos reivindicações. Principalmente, eu coloquei alguns que eu lembrei ali na hora, olha. Claro. Chico Buarque já foi citado. Gente, a Bia Ferreira, se vocês não conhecem, joga lá no YouTube. Maravilhosa. O Criolo, gente, outro rapper incrível. Legião Urbana, que a gente ama. Racionais MCs, que o Mauro acabou de dizer. A Preta Rara, gente, é uma professora de história MC. Coloca lá no YouTube para ver quem é Preta Rara. A Pitty, que também eu coloquei... Eu tentei abarcar aí vários diferenciados, de vários ritmos e gêneros diferenciados. Charlie Brown Jr. Muito bem. Passa aí para a próxima, Mauro. Enquanto vocês vão colocando aqui, se vocês conhecem alguns deles. Vocês conhecem? Coloca para mim no chat. Vocês conhecem alguns dos que eu citei? Sim, bastante falando que sim. Então vai colocando aí. Só para eu fazer a sistematização. O que aprendemos na aula de hoje, hein?
Olha, nós aprendemos que podemos encontrar textos reivindicatórios escritos em versos com linguagem poética. Ao manifestar-se com reivindicações, um autor pode também escrever proposições num texto, que é bem melhor, porque valida suas reivindicações. As figuras de linguagem aparecem nos textos poéticos e elas merecem ser analisadas, hein? Porque você vai aprender muito analisando figura de linguagem, todo mundo sabe. As letras de música, elas podem trazer também reivindicações e manifestos também, né, Mauro? Uma vez que elas são ali feitas em muitas em versos, em função poética, não é? Perfeito. E aí, gente, olha, a gente acaba a aula, é sempre uma delícia essa aula do 9º ano, com o QR Code na tela para você contar pra gente o que achou da aula que acabou de assistir. Não esquece de dar like, de ativar o sininho. Vou levantar aqui para vocês verem como eu sou pequenininha perto do Mauro. A primeira vez que estou aqui em pé. Muito legal você avaliar a nossa aula, diz lá o que você achou, deixe perguntas, é sempre importante para nós sabermos como melhorar o nosso trabalho. Muito bem, gente. Também tem um link ali se você não conseguir pelo QR Code. E a gente volta na quinta-feira. Mais uma aula de língua portuguesa com a gente, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.